Olá, minhas alunas, meus alunos de Direito de Empresa da Unip, da sala 109, do turno noturno, turmas 3R, 3S e 2P, do turno matutino sala 113, turmas 3C e 3D, e da sala 128, turmas 2A. Antes de qualquer coisa, desejo e gostaria que todos estejam bem com as suas famílias, respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias, para que a gente possa superar logo esse momento de crise. Incontestavelmente, é um momento singular na vida de todos nós. Singular. E nessa vida tudo passa. E nós vamos, com certeza e com a graça de Deus, superarmos esse momento. Conforme a orientação da Universidade Paulista, cabe a nós, professores, continuar ministrando a vocês o conteúdo programático. Então, nesta aula, hoje, dia 30 de abril de 2020, às 17 horas e 29 minutos, nós falaremos sobre o estabelecimento empresarial. Como nas minhas aulas presenciais, eu estarei enviando pelo WhatsApp dos representantes de classe o meu plano de ensino. E vou aqui fazer uma breve abordagem sobre o tema que nós estaremos pontuando nesta aula. E os demais temas do conteúdo eu irei também fazer da mesma maneira. Eu envio o plano de ensino e faço os breves comentários. Pois bem, direito de empresa está previsto lá no artigo 966 e seguintes do Código Civil. Nós sabemos muito bem que empresário é todo aquele que exerce uma atividade econômica de forma organizada para a produção e circulação de bens e serviços. E dentro dos institutos do direito empresarial está o estabelecimento empresarial, este regulamentado lá nos artigos 1142 a 1149 do Código Civil. O importante aqui é nós não confundirmos estabelecimento empresarial com a empresa. O estabelecimento empresarial, ele faz parte do patrimônio da empresa. O que é o estabelecimento empresarial, ou conhecido como aviamento, ou fundo de empresa, ou fundo de comércio? É todo o complexo de bens reunidos da empresa. E quando a gente fala complexo de bens, nós estamos falando do próprio prédio onde está instalada a empresa, de todo o maquinário, de todos os equipamentos que guarnecem esta empresa, de toda o estoque de bens, enfim. Isso tudo compõe o estabelecimento empresarial. Então, o que nós temos que verificar lá pelo artigo 1142, que o estabelecimento empresarial, ele não se confunde com empresa, mas ele compõe o patrimônio dessa empresa. Então, nós vamos verificar que este estabelecimento empresarial é o complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento da atividade empresarial de uma forma organizada. E, como eu disse, ele pode ser composto tanto por bens corpóreos, como mercadorias, o estoque, máquinas, instalações tecnológicas, o próprio prédio, como bens incorpóreos. Esses bens incorpóreos, nós temos dentre eles as marcas, patentes, o próprio nome empresarial, o ponto de comércio, que também tem a sua patrimonialização, como conjunto do estabelecimento empresarial. E nós vamos verificar também que o estabelecimento empresarial, ele é dotado de proteção legislativa específica. Por exemplo, na área civil, é dado ao empresário a proteção possessória desse estabelecimento, ou seja, se alguém turbar, se alguém esbulhar da posse, ele poderá valer-se das ações possessórias específicas previstas no procedimento
especial do Código de Processo Civil para de ser garantido ou a sua reintegração de posse ou a manutenção na mesma. Também poderá valer-se das regras da responsabilidade civil contra qualquer um que atente contra o patrimônio deste estabelecimento empresarial. É também protegido do ponto de vista do direito penal, seja pelos crimes de dano, furto ou roubo contra o próprio estabelecimento empresarial, como também pelo crime contra as marcas e patentes previstos lá na Lei 9279 de 1996. Nós vamos verificar que comete, por exemplo, o crime de concorrência desleal aquele que utiliza-se de forma indevida o nome do estabelecimento empresarial. Bom, e também, conforme nós vamos verificar mais à frente, o estabelecimento empresarial ele é dotado de uma proteção legal específica pela Lei 8.245 de 1991, que é a Lei de Locação. Mas isso nós vamos ver num momento oportuno. Pois bem, nós vamos verificar também no artigo 1144 do Código Civil que este estabelecimento empresarial, o fundo de empresa ou fundo de comércio, ele poderá ser alienado, ele poderá ser vendido. Este contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial é conhecido também como contrato de trespasse. É uma expressão em francês, né? Então, sempre, conforme eu sempre digo, utilizando aspas ou itálico quando se referia ao contrato de trespasse. Ele é um contrato formal, portanto, ele tem que ser escrito, ele tem que ser necessariamente levado ao registro à junta comercial para valer contra terceiros, não é? E a partir do registro do contrato de compra e venda do estabelecimento do contrato de trespasse, é publicado no Diário Oficial para dar conhecimento a terceiros. A partir de então, o credor do alienante ele terá o prazo de 30 dias para anuir de forma expressa com o contrato, ou caso ele não o faça nesse prazo de 30 dias, ele dará a concordância tácita, ou seja, ele não poderá se opor posteriormente à venda. Agora, caso o alienante, quem esteja vendendo o estabelecimento empresarial, tenha patrimônio suficiente para cobrir para solver todas as suas obrigações para com os credores até então existentes, esta anuência não é necessariamente precisa com a publicação no Diário Oficial. Nós temos que verificar que a alienação do estabelecimento empresarial, sem a devida e a necessária anuência, mesmo de forma tácita, dos credores do alienante, poderá ensejar a declaração de falência desse alienante. E quando declara-se a falência, esta alienação, para efeitos, não é, do processo de falência, ela não terá nenhuma eficácia jurídica, de acordo com o artigo 129, inciso 6, da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresa. É importante verificarmos também que o artigo 1146 do Código Civil traz a norma que o passivo do estabelecimento empresarial que foi vendido, ele passa a responsabilidade daquele que o adquiriu. E o alienante ficará solidariamente responsável por todas as obrigações até então existentes, pelo prazo de até 1 ano contado a partir do momento em que se há a publicação no diário, né, após o registro na junta comercial, deste contrato de trespasse. Então, nós vamos verificar que, se porventura existir uma cláusula que garante ao adquirente, aquele que compra o estabelecimento, isenção de responsabilidade por qualquer passivo até então existente, esta cláusula ela não alcança terceiro. O que eu quero dizer com isso? Se o terceiro vier cobrar do adquirente qualquer dívida
até então existente, o adquirente ele vai ter que pagar o terceiro e poderá vir com ação de regresso contra aquele que o alienou o estabelecimento empresarial. Agora, é claro que, uma vez ao concordar com o contrato de trespasse, o credor renunciar ao direito de cobrar daquele que o vendeu, ou cobrar, melhor dizendo, daquele que está comprando, ele somente poderá ter ação contra o vendedor do estabelecimento empresarial. Nós temos que observar também que os direitos trabalhistas, até a prescrição da pretensão jurisdicional de cobrá-los, está prevista lá no artigo 7º, no inciso 22 da Constituição Federal, 2 anos após o término da relação de emprego ou em 5 anos, até 5 anos, né, na constância desta, os créditos de natureza trabalhista, eles gozam de isenção em relação ao contrato de trespasse. Ou seja, tanto o alienante como o adquirente do estabelecimento empresarial continuarão solidariamente responsáveis pelo cumprimento dessas obrigações, conforme a norma do artigo 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. Já o crédito tributário, nós podemos observar lá no artigo 133 do Código Tributário Nacional, o adquirente ele é subsidiariamente ou solidariamente responsável pelos créditos tributários até então existentes, quando, né, do contrato de trespasse, seja ele, respectivamente, dando continuidade à atividade empresarial até então existente, ou ele deixando de explorar essa atividade econômica. Se ele continuar, é subsidiário. Se ele deixar de explorá-la, ele passa a ser solidário. No caso da aquisição do estabelecimento empresarial, num processo de falência ou de recuperação de empresa, aquele que adquire esse fundo de empresa ou fundo de comércio, ele o adquire livre de qualquer responsabilidade, seja responsabilidade por obrigações de natureza civil, trabalhista ou tributária. Por quê? Porque ele estará adquirindo este estabelecimento empresarial em uma asta pública. E, por óbvio, ninguém adquiriria absolutamente nada dentro de uma asta pública, principalmente dentro de um processo judicial, como é a falência e a recuperação judicial de empresa, se, ao adquirir, ele continuasse sendo responsável pelas obrigações até então existentes. Então, o artigo 60, parágrafo único, e artigo 141, inciso 2, da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresa, LFRE, isenta de responsabilidade, seja de forma subsidiária ou solidária, o adquirente do estabelecimento empresarial ou adquirido em uma asta pública. E o artigo 1147 do Código Civil, ele traz a cláusula de não restabelecimento por parte do alienante. Essa é uma cláusula muito importante que deve ser sempre observada. E essa cláusula do não restabelecimento do artigo 1147 é implícita. O que eu quero dizer com isso? Se houver alienação do estabelecimento empresarial, aquele que adquire, ou melhor dizendo, aquele que aliena o estabelecimento empresarial, num prazo de 5 anos, ele não poderá voltar a exercer a mesma atividade econômica dentro de uma determinada região. Ou seja, um exemplo, eu tenho uma loja, conforme eu já disse, eu já dei até esse exemplo em sala de aula, uma loja de compra e venda de carros importados de luxo ali na Avenida 85, aqui em Goiânia. Um local próprio e já com toda uma tradição nesse tipo de comércio, né, de venda de veículos importados. Se eu vender o meu estabelecimento empresarial e o seu contrato nada disser, eu não poderei abrir uma loja no mesmo ramo, na mesma atividade econômica, pelos próximos 5 anos. Agora, as partes podem pactuar
em sentido contrário? Pode. Por quê? Porque trata-se de direito disponível. Mas para que eu possa reabrir um outro estabelecimento na mesma atividade econômica, naquela região ali do 85, eu teria que ter uma cláusula expressa nesse sentido. Eu poderia abrir uma loja de venda de veículos importados no município de Aparecida de Goiânia, ou em Anápolis, ou Rio Verde, ou Itumbiara, já até poderia, ou até mesmo aqui em Goiânia, desde que não fosse naquela região específica ali da Avenida 85. Mas o importante é ter claro que esta cláusula do não restabelecimento é uma cláusula implícita. Vendeu no prazo de 5 anos, não pode voltar a constituir um estabelecimento empresarial no mesmo ramo da atividade econômica, nessa mesma região onde ele estava, onde você até então exercia essa atividade econômica. Bom, outra importante situação é notarmos que a Lei 8.245, que é a Lei de Locação de Imóveis Residenciais e Imóveis Não Residenciais, ela traz uma proteção específica para o estabelecimento empresarial. Porque o estabelecimento empresarial, conforme eu disse, o artigo 1142 diz de forma clara. O que é o estabelecimento empresarial? É o complexo de bens que organiza a atividade econômica, bens corpóreos e incorpóreos. E aonde está instalada este estabelecimento empresarial, ele também constitui-se um bem da própria empresa. É um fundo de comércio. Ou seja, não resta a menor dúvida que todas aquelas lojas que lá estão instaladas na Avenida 85 para compra e venda de veículos importados, aquela região ali é uma região que já se consolidou nesse tipo de comércio. Então, o legislador de 91, ele trouxe essa preocupação. Ou seja, garantir a um empresário que preencha determinados pressupostos o direito de renovar o contrato de locação, mesmo que o locador não o queira. É o que diz lá, não é? A norma do artigo 150, ou melhor dizendo, do artigo 51 da Lei de Locação, né? Que prevê a procedimentalização de uma ação de procedimento especial, que a gente chama ação renovatória, em que, se o empresário tiver um contrato por prazo determinado, de no mínimo 5 anos, ele estiver exercendo o mesmo ramo da atividade econômica por 3 anos, num prazo de 1 até 6 meses antes do término do contrato de locação, ele poderá ajuizar essa ação renovatória para que o contrato seja renovado por igual período. É claro que, nessa situação, os valores do contrato de locação deverão também ser devidamente reajustados. Ainda falando sobre a Lei 8.245 de 1991, que é a Lei de Locação, e por que é importante quando nós tratarmos dessa lei, quando abordamos o tema estabelecimento empresarial? Porque ela resguarda, ela guarnece o empresário para que ele possa exercer com segurança jurídica a sua atividade econômica por um prazo propício para que ele possa, inclusive, ter o retorno financeiro necessário. Então, a lei de locação, a 8.245 de 91, ela também traz, no seu artigo 54, parágrafos 1º e 2º, um regramento especial sobre a locação do estabelecimento empresarial em shopping center. É uma locação um pouco diferenciada, porque as lojas em shopping center, elas estão postas em um local aonde o fluxo de clientes se dá de uma forma mais permanente, porque uma gama muito grande de serviços e comodidades é propícia. Então, nós vamos verificar, a título só de informação, que as lojas em shopping center, ela paga uma mensalidade, né, um aluguel mensal, não é? Esse aluguel, muitas vezes, ele tem um valor dobrado em datas específicas, principalmente em dezembro, né, com as festas natalícias, inclusive se cobra até o valor do dobro, tendo em vista o grande faturamento, e também estes empresários do shopping center se filiam a uma associação de lojistas, melhor dizendo, que é responsável pela administração do local onde essas empresas, esses estabelecimentos empresariais estão. Essa é uma informação, não é, que é importante nós termos
quando tratamos aí do estabelecimento empresarial. Mais uma outra informação é o que nos dá a Lei 9279 de 1996, que é a Lei da Propriedade Industrial. Ela tipifica como crime o uso indevido, né, do nome comercial do estabelecimento de empresa. Ninguém pode usar, por exemplo, em seu supermercado, o nome Carrefour. Além de ser uma marca, é o nome do estabelecimento empresarial. Então, se você utiliza de forma indevida o nome desse estabelecimento empresarial, você está a cometer um crime tipificado como crime de concorrência desleal, né, conforme previsto lá no inciso 5º do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial. E, finalmente, tenho a abordar com vocês a questão do comércio eletrônico, né, comércio pela internet. Isso é feito pela rede mundial de computadores, né, no âmbito eletrônico, conforme eu disse, e cada comércio eletrônico tem o nome do seu domínio. Este nome do domínio, ele tem duas funções principais. A função técnica, para fazer a interconexão entre as máquinas, né, entre as pessoas envolvidas nessa transação, e também uma função jurídica, porque o nome do domínio ele terá a mesma função do que o título de estabelecimento. É aonde você poderá identificar os responsáveis por esses contratos, né, de compra e venda de bens, de circulação ou de intermediação de serviços. Nós vamos verificar que no comércio eletrônico, né, nós temos business to business, ou seja, dois empresários realizando negócios, em que as normas aí serão regidas pelas normas do direito empresarial, né? O business to consumers, que é o consumidor indo, né, valendo-se, né, de toda a malha eletrônica para aquisição de bens, e aí nós vamos ter a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 2º, que ele será o destinatário final, e nós também vamos verificar que há a possibilidade, né, dessas intermediações de negócio, que é o C2C, que é o Consumer to Consumer, ou seja, dois consumidores se encontram em uma plataforma eletrônica específica para venderem seus bens propriamente dito. Esse se eu não me engano, a OLX, né, que nós vamos verificar. E aí nós temos dois amparos legais específicos. Um é a relação entre o dono do site e o consumidor, que aí aplica-se a norma do direito do consumidor, e o negócio propriamente dito entre os dois consumidores. Aí nós vamos ter normas do direito civil, né? Porque ali ninguém está exercendo a atividade econômica fim que seria a compra e venda de serviços. Eles estão vendendo bens particulares entre si. E é importante também, ao finalizar sobre a questão do nome do domínio, o nome do domínio ele tem um registro específico no Núcleo de Informação de Coordenação do .br. Desde 1995, nós vamos verificar, para que você possa usar um determinado nome de domínio, você tem que fazer o registro deste domínio no nic.br. A partir de então, você passa a exercer a titularidade sobre esse domínio. Bom, em rápidas palavras, foram essas observações que eu trago a vocês sobre, né, o estabelecimento empresarial. Espero que eu tenha contribuído, né, para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar indagações que o nosso representante de classe irá me repassar e eu os responderei com o maior prazer. Muito obrigado, todos dentro de casa. Vamos superar essa com a graça de Deus.